Vamos começar agora a nossa terceira aula de cinemática. Eu tenho aqui na tela do computador representando a bolinha amarela, o Sol, e a bolinha um pouco menor, mais ou menos azul, o planeta Terra. Então vamos colocar aqui o nosso sistema em movimento. Então aqui embaixo vai ter o tempo, a variação do tempo, e aqui eu vou ter o planeta Terra se movendo. Então eu vou pedir para mostrar aqui para mim uma grade, tá? E vamos começar. O que a gente pode observar? Nós estamos observando nesse momento que o planeta Terra está se movendo. Então quem é o meu referencial? Eu posso dizer que o meu referencial seria o centro do Sol. Então eu posso observar. Vamos imaginar, ou então eu sou uma nave espacial que está observando o sistema Terra-Sol a uma certa distância. E eu vejo que a Terra ela se move com uma certa velocidade ao redor do Sol, tudo bem? E ela leva um certo tempo para fazer isso. Vamos marcar aqui agora, a hora que chegar bem aqui embaixo, ó, vou deixar chegar ali no que seria um 0 graus. Então vamos lá aqui, ó. Agora, então acabou acontecendo. Então, o tempo está passando, a Terra está se movendo, e o que está acontecendo? Então significa que existe uma certa velocidade. Esse círculo que está se formando é a trajetória da Terra. Então aqui nós temos um outro conceito de trajetória. Trajetória seria os pontos por onde um determinado corpo passa quando ele se move, tá? Então, se nós olharmos, ó, a Terra está se movendo. Eu posso aproximar isso aqui um pouquinho, tá? Aumentar aqui a minha grade. Como eu posso tá diminuindo, tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Tudo bem? Bom, nós podemos inserir aqui, por exemplo, a Lua. Continuando observando a partir do Sol. Então, se eu inserir a Lua, olha só que interessante. Nós temos o movimento da Terra. E nós não podemos esquecer que a Lua acompanha o movimento da Terra. Ou seja, a Lua ela gira ao redor da Terra. Então, nós temos um movimento de translação da Terra ao redor do Sol. E nós temos um movimento de rotação da Lua ao redor da Terra. Só que se nós olharmos a partir do Sol, a Lua ela faz um movimento que é a combinação dos dois, né? A Lua ela faz um movimento que é a combinação da rotação dela em torno da Terra e ao mesmo tempo ela acompanha a Terra no seu movimento. Então essa linha rosa ela representa a trajetória que a Lua está fazendo no seu movimento, ao mesmo tempo em torno da Terra e acompanhando a Terra no seu movimento em torno do Sol. Tudo bem? O que aconteceria, por exemplo, vamos só analisar só o movimento de rotação da Lua ao redor da Terra. Então, olha só, vamos imaginar uma pessoa na Terra, ou se movendo junto com a Terra, ela observa a Lua fazendo apenas um movimento de rotação, apenas um círculo. Tudo bem? Da mesma forma, um satélite ao redor da Terra, ele faz apenas um movimento de rotação. Só que nós não podemos esquecer que a Terra ela não está parada, ela também se move ao redor do Sol. Então nós vamos ter a combinação dos movimentos, aonde eu posso aqui exemplificar a combinação do movimento de rotação junto com o movimento de translação. Então surge uma nova trajetória representada pela Lua. Então nós temos a Terra fazendo o movimento de translação, a Lua faz o de rotação ao redor da Terra, mas essa linha rosa é a combinação dos dois. Tanto a linha branca como a linha rosa, elas representam a trajetória do objeto. Tudo bem? E o que é importante a gente observar? As posições elas estão se alterando, então eu estou tendo deslocamento.
O tempo está passando, então eu estou tendo a variação do tempo. Então eu posso afirmar que tanto a Terra como a Lua, elas estão em movimento. Porque a posição que elas ocupam se altera no decorrer do tempo. Vamos continuar analisando, por exemplo, o conceito de variação de espaço e variação de movimento. Eu vou voltar para cá. Então, olha só. O que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte. Vamos analisar aqui, por exemplo. Vamos imaginar a seguinte situação. Aqui, no eixo X, no meu eixo X, ele vai ser o gráfico do tempo. Tudo bem? E aqui, em Y, eu vou representar a velocidade de um corpo. Então, o que pode acontecer? Vamos imaginar que o corpo ele está parado. Então, a velocidade dele, num determinado momento, é zero. Só que o corpo, com o decorrer do tempo, a velocidade dele se altera. Então, a velocidade dele pode aumentar, a velocidade dele pode diminuir, a velocidade dele pode aumentar, pode voltar a zero. A velocidade pode aumentar, diminuir, a velocidade pode ficar negativa, a velocidade pode ficar positiva, enfim, a velocidade do corpo ela pode se alterar no decorrer do tempo. Como isso é possível? Ou seja, eu posso ter tanto velocidades positivas como velocidades negativas. O que pode acontecer? Vamos dar uma analisada aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu vou fazer um outro gráfico, que é o gráfico do espaço. Então, eu vou adotar aqui como sendo o espaço. O espaço, eu vou medir esse espaço em metros. E aqui vai ser o tempo. E o tempo eu vou medir em segundos. E eu vou adotar algumas posições. Por exemplo, eu vou adotar 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40. Então, olha só. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma outra cor. E vamos imaginar que o nosso objeto, no tempo igual a zero, ele está na posição 0 também. Só que, para 5 segundos, ele agora está numa outra posição. Ele está na posição de 100 metros. Então, o que ele fez entre 0 e 5 segundos? Ele se moveu para a posição de 100 metros. Aí, entre a posição 5 segundos e 10 segundos, ele continuou na mesma posição. Então, quer dizer que entre 5 e 10 segundos, se ele está na posição 100 metros, quer dizer que ele ficou o quê? Ele ficou parado. Aí, o que aconteceu? Ele, entre 10 e 20 segundos, ele se moveu novamente no sentido positivo da minha trajetória e ele chegou até a posição 200 metros. Então, ele está aqui agora. Então, ele se moveu. Aí, ele simplesmente resolveu voltar. Ou seja, o que aconteceu com ele? Vamos imaginar que ele vai estar na posição 50 metros.
quando o tempo for igual, ou seja, quando o tempo for de 30 segundos, ele voltou. Ele estava na posição 200 metros e ele volta para a posição 30 metros. Chegando lá, durante 5 segundos, ele vai ficar parado. Tudo bem? E aí, ele continua voltando e no tempo igual a 40 segundos, ele volta para a posição 0. Então, eu tenho aqui várias posições. Ele estava na posição que eu vou chamar de posição A, posição B, posição C, posição D, posição E, posição F e posição G. Em cada uma dessas posições, o que aconteceu? Então, vamos imaginar aqui agora, nessa outra linha. O que aconteceu no nosso amigo aqui? Ó? Aqui vai ser meu 0, 50, 100, 150, 200 metros. O que aconteceu? Ele estava onde? Ele estava na posição A, certo? Então, vamos aqui. Aonde era o A? O A está na posição 0 metros. Quando ele chega na posição 100, depois ele vai para a posição 100. Então, ele foi do 0 até o 100. Depois da posição 100, ele vai ficar parado durante um certo tempo. Ele ficou parado um certo tempo. E aí, o que aconteceu? Ele vai da posição 100 até a posição 200. Então, aqui, o C, o B e o C, eles estão na mesma posição. Então, A, B, C. O ponto B e C coincidem com 100 metros. Aí, ele vai sair do C e vai para o D. Ou seja, ele vem parar aqui, ó. Ele vai vir para 200 metros. Aqui seria o meu D. Tudo bem? Ele saiu do C e veio parar no D, que é a posição 200 metros. Aí, o que acontece? Ele vai entre o D e o E, ele sai da posição 200 metros e ele volta para a posição, ele volta aqui para a posição de 50 metros. Então, entre o D e o E, ele vai voltar para a posição de 50 metros. E aí, entre o E e o F, ele fica parado. Entre o E e o F, ele fica parado na posição 50 metros. E aí, no F, ele volta para a posição 0, que é aqui, né? Aqui eu dei uma exagerada. Ele volta para a posição 0 no G. Tá? Então, olha só o movimento que ele fez. Ele sai do A, vai até o B. Fica parado um pouco no B. E aí, eu tenho a posição C, que é a mesma. Ele vai do C até o D. Do D, ele volta para o E. E do E, que é o F também, né? Os dois pontos coincidem, ele volta para o G. Então, o que nós podemos falar? Entre o ponto, nos pontos B, nos pontos B e C, ele está parado. Entre os pontos E e F, ele está parado. Aonde que eu observo isso? Entre o tempo 5 e 10 segundos, a posição dele não se altera. Entre o tempo 30 e 35 segundos, a posição dele não se altera. Tudo bem? Já entre A e B, foram 5 segundos. Tudo bem? Depois, entre C e D, na verdade, entre C e D, foram 10 segundos. Então, aqui foram quantos segundos? 5 segundos. Entre B e C, foram 5 segundos. Entre C e D, foram 10 segundos. Entre D e E, foram 10 segundos. E entre E e F, ele ficou parado 5 segundos. E entre F e G, novamente, foram mais
5 segundos. O que isso indica? Isso indica que ele, entre o ponto A e o ponto D, até o ponto D, até aqui, ó, ele estava fazendo um movimento progressivo, tá? O espaço ele estava aumentando. O espaço estava aumentando. Entre o ponto D e o ponto G, ele está fazendo um movimento retrógrado, tá? Por quê? Porque o espaço está diminuindo. Entre o A e o D, é um movimento progressivo, porque o espaço está aumentando. Ele está indo no sentido positivo da trajetória. E entre o D e o G, ele está indo no movimento o quê? O movimento dele é um movimento retrógrado, tá? Ou seja, ele está indo no sentido negativo da trajetória. Os espaços estão diminuindo. Tudo bem? Então nós vamos ficar por aqui. Até a próxima.